É curioso como muita gente ainda acredita que liberdade é apenas sair às ruas, acenar bandeiras e gritar palavras de ordem. Mas, a verdade é que o verdadeiro grito de independência não acontece em palanques, mas dentro do coração humano. O Salmo 53 já alertava: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E talvez essa seja a maior escravidão de todas, viver como se ele não existisse. Neste 7 de setembro, quando milhares saem às ruas lembrando o grito que ecoou às margens do Ipiranga, a grande questão que se levanta é: será que já conquistamos a independência que realmente importa? Prepare-se, porque o que você vai ler aqui pode mexer com suas certezas e abrir espaço para reflexões positivas que você nunca ousou fazer. Naquele 7 de setembro, a cidade estava tomada por verde e amarelo. Famílias inteiras se reuniam nas praças, desfiles militares chamavam a atenção, e o hino nacional era cantado em coro por crianças, jovens e idosos. Era bonito de se ver. Porém, por trás do brilho da festa, havia corações aprisionados em correntes invisíveis. Muitos repetiam palavras de ordem sem acreditar de fato nelas, outros carregavam cartazes pedindo mudança, mas continuavam presos a vícios, mágoas e desesperança. O Salmo 53 parecia sussurrar em meio às marchas: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A verdadeira independência, afinal, não acontece em datas marcadas no calendário, mas quando alguém decide romper com aquilo que escraviza a alma. E é exatamente nesse ponto que nascem as histórias inspiradoras. Pessoas comuns, que em meio ao barulho das multidões, descobrem que precisam de um novo tipo de liberdade. Não há que depende de políticos ou de decretos, mas há que vem do alto, da presença de Deus que olha dos céus e busca corações sinceros. Enquanto os olhos humanos enxergavam apenas desfiles, os olhos divinos procuravam quem tivesse coragem de acreditar em si mesmo e no poder da fé. Entre aqueles que participavam das comemorações, havia um homem chamado Renato. Ele estava lá com sua esposa e filhos, mas no fundo carregava um vazio profundo. Trabalhava duro, mas nunca havia progresso. Sorria em público, mas chorava em silêncio. Enquanto seus filhos acenavam bandeirinhas, ele se perguntava: de que adianta celebrar a liberdade da pátria se a minha alma está aprisionada? O Salmo 53 ecoava em sua mente: não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Renato representava muitos brasileiros que, apesar de viverem em um país livre, sentiam-se acorrentados por dívidas, frustrações e sentimentos de derrota. Foi naquele 7 de setembro que algo dentro dele começou a despertar. Ele percebeu que precisava buscar uma libertação maior, uma independência pessoal que não dependia de discursos inflamados, mas de um encontro com a fé. Essa reflexão, ainda embrionária, já era um sopro de esperança, a fagulha que dá início a contos de superação e fé. No fim da tarde, Renato decidiu se afastar um pouco da multidão. Sentou-se num banco de praça enquanto a banda militar tocava os últimos acordes. Ali, em silêncio, ele refletiu sobre sua vida. Lembrou-se das vezes que desacreditou de Deus, dos momentos em que repetiu em seu coração a frase do insensato: não há Deus. E foi justamente nesse instante que sentiu algo diferente, uma paz suave, quase inexplicável, que tomou conta de sua mente. Era como se o próprio Criador estivesse ali, respondendo às suas dúvidas, lembrando de que sempre há uma saída, sempre há uma chance de recomeçar. Renato entendeu que o grito da independência que precisava dar não era contra reis ou governantes, mas contra as correntes que ele mesmo havia permitido que o prendessem. Aquele 7 de setembro não seria apenas mais um feriado, mas o marco de uma virada pessoal. Ali nascia uma nova página em sua história de fé e esperança. Nos dias seguintes, Renato começou a mudar pequenas coisas. Acordava mais cedo para orar, passava mais tempo com sua família, buscava reflexões positivas e mensagens motivacionais que o inspiravam a acreditar em si mesmo. Ele descobriu que a fé não é apenas algo religioso, mas uma força transformadora capaz de realinhar sua mente e seu coração. A cada passo, as correntes do medo e da insegurança iam se rompendo. O que impressionava era que ninguém ao redor percebia essa mudança de imediato. No trabalho, ele continuava o mesmo funcionário. Na vizinhança, o mesmo pai de família. Mas dentro dele, a verdadeira independência já havia sido proclamada. Não era um grito público, mas uma decisão íntima, tão poderosa quanto o brado histórico que libertou a nação. E essa transformação, mesmo silenciosa, começava a ecoar em atitudes, gestos e escolhas que revelavam um homem renovado. Assim como Renato, muitos brasileiros ainda vivem aprisionados em correntes invisíveis. Alguns estão presos ao pessimismo, outros à falta de fé, e outros ainda ao comodismo que os impede de avançar. O Salmo 53 nos lembra que, por natureza, todos tendem a se perder. Mas a boa notícia é que Deus olha dos céus,
buscando aqueles que estão dispostos a se levantar, a lutar, a transformar suas próprias histórias. E talvez seja essa a grande mensagem do 7 de setembro, mais do que lembrar um passado heróico, é escolher viver um presente de coragem e esperança. Cada um de nós pode dar seu próprio grito de independência, não contra nações ou opressores externos, mas contra as forças internas que nos enfraquecem. São essas escolhas que geram contos de superação e fé, histórias de fé e esperança que inspiram outros a seguirem o mesmo caminho. O Salmo 53 escancara a verdade: sem Deus, todos se desviam. Mas também abre espaço para a maior descoberta de todas, a esperança de que a salvação vem do alto. Assim como Renato encontrou sua liberdade em meio às comemorações de 7 de setembro, você também pode descobrir que acreditar em si mesmo é o primeiro passo, mas acreditar em Deus é o caminho completo. E agora eu te pergunto, qual é o grito de independência que você precisa dar hoje? Escreva nos comentários, compartilhe suas reflexões positivas e vamos juntos espalhar mensagens motivacionais que transformem vidas. Afinal, o Brasil não precisa apenas de um povo livre, mas de corações verdadeiramente independentes.